Visitas espíritas entre pessoas vivas. Capítulo 8.2.3. 413. Pelo princípio da emancipação da alma durante o sono, parece que temos uma dupla existência simultaneamente, a do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. Isso está correto? No estado de emancipação, a vida do corpo cede à vida da alma, contudo, propriamente falando, não há duas existências, são antes duas fases da mesma existência, pois o homem não vive duplamente. 414. Duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono. Certamente, e muitos daqueles que acreditam não se conhecerem reúnem-se e se falam. Sem suspeitar disso, você pode ter amigos em outro país. O fato de ir ver durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que podem lhe ser úteis, é tão frequente que vocês o fazem quase todas as noites. 415. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas se não as recordamos? Normalmente fica uma intuição dessas visitas ao acordar, e com frequência essa é a origem de certas ideias que vêm espontaneamente, sem que se possa explicá-las, e que não são outras senão aquelas que se adquirem nessas conversas. 416. O homem pode provocar as visitas espíritas por vontade própria. Por exemplo, ele pode dizer ao adormecer: esta noite eu quero me encontrar em espírito com tal pessoa, conversar com ela e lhe dizer tal coisa. O que se passa é o seguinte: a pessoa adormece, seu espírito desperta e o que ela havia decidido muitas vezes o espírito está bem longe de seguir, porque a vida humana pouco interessa ao espírito quando ele está desprendido da matéria. Assim é para os homens já bastante elevados, os outros passam sua existência espiritual de maneira toda diferente, eles se entregam às suas paixões ou ficam na inatividade. Portanto, pode acontecer que, conforme o motivo a que se propõe, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas do fato de ele ter essa vontade enquanto desperto, isso não é uma razão para que ele o faça. 417. Assim, um determinado número de espíritos encarnados poderia se reunir e formar assembleias. Sem nenhuma dúvida. Os laços de amizade antigos ou recentes costumam reunir desse modo diversos espíritos, felizes por estarem juntos. Pelo termo antigos, devemos entender os laços de amizade que firmamos em existências anteriores. Ao despertar, guardamos uma intuição das ideias que adquirimos nessas conversas ocultas, mas das quais ignoramos a fonte. 418. Uma pessoa que pensasse que um de seus amigos estivesse morto, sem que assim ele estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber que este continua vivo. Nesse caso, essa pessoa poderia ter a intuição disso ao acordar. Como espírito, ela certamente pode vê-lo e saber sua situação. Se não lhe foi imposto como uma prova acreditar na morte de seu amigo, ela terá um pressentimento de sua existência, como poderá ter de sua morte. Transmissão oculta do pensamento. 419. Como pode ser que uma mesma ideia de uma descoberta, por exemplo, surja em diversos lugares ao mesmo tempo? Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem acredita tê-lo inventado. Assim, muitos podem descobrir a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizem que uma ideia está no ar, isso é uma figura de linguagem mais exata do que acreditam. Cada um contribui para propagá-la sem suspeitar disso. Assim, nosso próprio espírito muitas vezes revela a outros espíritos e sem nosso conhecimento o que constituía o objeto de nossas preocupações quando acordados. 420. Os espíritos podem se comunicar se o corpo estiver completamente acordado. O espírito não fica confinado no corpo como numa caixa, ele irradia por todos os lados. É por isso que ele pode se comunicar com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, embora o façam mais dificilmente. 421. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham às vezes instantaneamente o mesmo pensamento?
São dois espíritos simpáticos que se comunicam e reciprocamente veem seu pensamento, mesmo quando o corpo não está dormindo. Há entre os espíritos que se reencontram uma comunicação de pensamentos que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam sem precisarem dos sinais exteriores da linguagem. Poderíamos dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos.